Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o passo a passo da salvação. Nós temos repetido aqui, programa após programa, uma expressão latina, Ordo Salutis, é uma expressão que significa ordem da salvação, uma expressão que serve para traduzir, para trazer para a gente essa reflexão acerca de como a salvação se processa na vida de uma pessoa, qual o passo a passo da salvação na vida de uma pessoa. Então, conversamos já sobre eleição, sobre chamado, sobre conversão, sobre regeneração, sobre justificação e sobre adoção. Já tivemos 6 programas tratando sobre esse passo a passo, além daquele programa inicial, onde nós apresentamos aqui algumas definições gerais sobre salvação. Caso você tenha perdido algum desses programas e queira assistir para entender exatamente como funciona essa mecânica da salvação, como funciona, como se processam cada um desses passos, eu convido você a acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal da TV Viva Promessa no YouTube e você terá acesso a esse conteúdo. Aqueles que já viram também e querem assistir novamente, você vai encontrar todos disponíveis ali. São vários programas já para você maratonar no passo a passo da salvação. Bom, nós vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje nós iremos conversar sobre a santificação. Vamos dar uma olhada em mais um desses passos do processo da salvação. Bom, antes de mais nada, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Anuncie aí para a galera que o programa Texto e Contexto está no ar. Bom, nós temos a alegria de receber conosco no programa Texto e Contexto de hoje os pastores Kennedy e Willy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Kennedy, pastor Eliel, todos os irmãos e irmãs. Bom, alegria estar aqui. Que seja um tempo abençoador, né? Para a gente entender mais da palavra e da vontade de Deus. Amém. Paz, pastor Elielton, pastor Willy, os nossos irmãos que nos acompanham. É sempre uma alegria, né? Poder estar aqui no Texto e Contexto. E estamos aí, nessa sequência muito importante, né? Para a gente, temas extremamente fundamentais na fé cristã. Muito bom. Amém. Bom, vamos lá. Nós temos estudado há um tempo já o passo a passo da salvação e chegamos aqui no programa sobre a santificação, né? E para a gente iniciar essa nossa conversa, queria pedir para o pastor Willy para ele definir para a gente esse passo da Ordo Salutis, né, da ordem da salvação. Como que a gente define teologicamente santificação? E fala um pouco também até sobre a importância, né, de entender esse tema também. Bom, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente tem esse conceito de santificação como um ato de separação. O ato de que alguém ou algo foi separado, né? Algo santo. Mas a gente pode definir a nossa santificação ou a santificação como algo que Deus está fazendo em nós. Ele fez e está fazendo em nós no processo do desenvolvimento da nossa salvação. A jornada espiritual ela pode ser comparada ao desenvolvimento de um próprio ser humano, né? Nós nascemos espiritualmente e Deus começa então a trabalhar em nós a cada dia, a cada momento, para nos tornar mais parecidos com aquele que Ele mesmo é, né? Que é o nosso processo de desenvolvimento da própria natureza. Mas a gente pode então pontuar que para início, que a santificação ela pode ser colocada de 2 formas. Primeiro, num sentido posicional. A Bíblia fala que nós somos santos, né? Nós somos separados por Deus. O povo de Deus é um povo separado, né? Para um propósito, para uma missão, mas ele é separado. Mas é uma posição onde Deus nos tirou daqui e nos colocou ali. Mas, ao mesmo tempo, é algo progressivo, né? Onde Deus está trabalhando em nós, a cada momento, a cada dia, nos libertando da natureza antiga e nos tornando cada dia mais parecidos com Ele mesmo, com o propósito
original dele. E uma das questões importantes é a gente pensar sobre o quanto isso é relevante ou o quanto isso não é uma escolha para a nossa jornada espiritual. Né? Porque não é uma opção, né? Não é uma opção, né? Não é, a gente não tem a opção de fazer a nossa própria jornada. Deus tem uma jornada para a gente. Né? Então, ao ponto do escritor aos Hebreus dizer no capítulo 12 que sem santificação nós não veremos a Deus. Pensar, não é uma escolha, né? O nosso encontro com o Senhor daqui a um tempo, e eu espero que seja breve, não será um encontro feliz se nós não estivermos nesse processo de santificação e transformação da nossa alma. Pedro lembra desse texto que é muito repetido no contexto bíblico, que ele fala, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, a santificação é uma meta na vida de um seguidor de Deus, na vida de um seguidor de Jesus. Mas a gente podia, a princípio, olhar para esse contexto da santificação como um ato de que Deus nos separou. Deus nos tirou, né? Deus nos separou. Mas, ao mesmo tempo, como um processo contínuo da atuação do Espírito de Deus, do projeto de Deus na nossa vida, onde Ele tem nos tornado santos a cada dia e a cada momento da nossa história. Amém. Talvez eu destacar só dessa tua fala inicial, né? Você que está acompanhando a gente há um tempo nessa caminhada, falando sobre a passo a passo da salvação. Então, a santificação faz parte do processo, né? Então, só destacar essa ideia de que realmente não é opcional. Como vocês dois mencionaram aqui. Não tem essa de eu vou optar, né, em ser santo ou não ser santo. Todos os filhos de Deus, eles precisarão experimentar esse processo. Essas duas dimensões do processo que foram mencionadas aqui, né? Até porque dá a ideia de... Ele citou 2 textos, né? Hebreus e Pedro. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Dá essa ideia desse processo, né? Essa jornada, essa caminhada, né? Olha, o Senhor está lá no fim do processo, no fim do caminho, né? Sim. Então, assim, olha, o caminho para chegar lá, essa estrada da salvação, essa ordem da salvação, parte desse processo de caminhar. Sem a santificação não tem como, né? É aquela imagem do Deus, de Deus lá no Antigo Testamento, né? A posição da pessoa para entrar e estar na presença de Deus precisa ser como Pedro vai dizer, né? Sede santo porque eu sou. O nosso Deus é santo. Então, não tem como ser diferente. Se nós queremos ver o Senhor, se nós queremos andar em sua presença, viver para a sua glória, nós não podemos ser diferente de que Ele é da natureza dele ser santo. É da natureza daqueles que o confessam a santidade. Não, é impossível, é estranho o contrário, né? Senão é como água e óleo, não se mistura. Isso eu espero também uma consciência, porque a gente vive num contexto muito plural da espiritualidade cristã. Então a gente tem uma série de metas sendo estabelecidas, às vezes, para aquele que se declara um seguidor de Jesus ou um membro de uma igreja, né? E às vezes a prosperidade é um sinal da evidência do propósito de Deus cumprindo da nossa vida, ou tantas outras coisas, mas quando a gente olha ali, o sinal da nossa prosperidade no reino é a santificação. É a santificação, exatamente. Esse é o verdadeiro projeto, né? Mesmo que os nossos sonhos se frustrem, né? Mesmo que nada aconteça na nossa expectativa. Eu acho que essa é uma das falas de Tiago, né? Quando ele fala que a gente deveria até considerar motivo de alegria o fato de passar por lutas. Porque o compromisso de Deus não é necessariamente com a nossa autorrealização, mas é com a nossa santificação. Sim. Exatamente. Bom, na definição que o pastor William apresentou, ele colocou então duas questões, duas dimensões da santificação. Uma posicional e uma progressiva ou processual. Comenta pra gente, pastor Kennedy, sobre essa ideia da santificação posicional, a santificação como uma mudança de posição. Sim, é uma realidade, né? A santificação, ela tem esse aspecto de ser posicional. É uma realidade. A santificação posicional é uma realidade. Em que sentido que é posicional? É a partir da declaração que Deus faz sobre nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e Coríntios era uma igreja que tinha alguns problemas de imoralidade, de pecados graves no seu contexto, né? Mas Paulo se dirige àquela comunidade, àquela igreja, como santos, né? Paulo chama eles de santos. Então, a posição
do cristão, daquele que foi regenerado, daquele que começou essa ordem de salvação, ele está nesse processo, nesse desenvolvimento, como a Bíblia vai dizer, né, desenvolver a vossa salvação. Quem está nesse processo de desenvolvimento, da parte de Deus, existe uma posição. Essa posição é que essa pessoa é santificada, ou seja, ela foi separada daquele antigo modo de viver para essa nova realidade diante de Deus. Então, diante de Deus, o crente, é lógico, ele peca, nós ainda pecamos, nós ainda temos as nossas limitações, nós ainda somos tentados, nós ainda temos a realidade da presença do pecado em nós, mas Deus nos considera santo. Então, nós temos uma posição diante de Deus de santidade, fomos separados, né, por Ele. E tudo isso é a partir daquilo que Cristo conquistou com a sua morte na cruz por nós. Então, essa posição de santificação foi conquistada por Cristo. Ele nos comprou, nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino de amor dele, e ele nos colocou nessa posição. Vocês são santos. E isso traz uma responsabilidade, né? Isso traz um peso, uma importância. Olha, então nós não podemos viver diferente disso. Nós precisamos entender que diante de Deus há uma posição de santificação para nós, né? Então, essa santificação, eu queria dizer que ela é a externalização daquilo que Cristo conquistou por nós, né? Para nós. A santificação é a justificação posta em prática. Há uma declaração da parte de Deus: justificados. Vocês foram justificados, santificados. Então, a santificação é essa justificação, aquilo que Cristo conquistou na cruz, para que vivêssemos uma vida para a glória de Deus, é isso sendo colocado em prática dia a dia, né? E essa posição, há uma declaração da parte de Deus, tanto do termo da justificação, justos, quanto também de santos. Vocês são santos. É por isso que Paulo vai, voltando de novo à carta aos Coríntios, ele vai repreender aquela igreja. Não é da natureza de vocês mais viverem na impiedade. Há uma posição diante de Deus de que vocês são santos. Então, essa santificação posicional é essa postura que nós temos diante de Deus. Apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, Cristo conquistou para nós um modo de vida, uma posição diante de Deus. Diante de Deus, nós somos santos. Né? É interessante essa citação de Corinto, porque quem já leu a carta de Corinto todo sabe o tanto de pecados graves que aqueles irmãos estavam envolvidos. Mas ainda assim, Paulo chama de santos, né? Porque realmente é como Deus enxerga o salvo, independente do pecado que eventualmente ele esteja cometendo naquele momento, né? Sim. Posicionalmente a gente é enxergado assim, né? Pelo próprio Deus. Mas aprofunda um pouco mais para a gente também, pastor Willy, a questão da santificação como processo, né? Essa outra dimensão da santificação também, né? Porque uma coisa é ser santo posicionalmente, né? Ser considerado santo, ser visto como santo por Deus, né? Mas e essa outra dimensão aqui progressiva e processual? Tá legal. Eu lembro daquele momento que o profeta ele foi mandado por Deus na casa de um oleiro, né? Momento de crise na nação de Israel. Ele ficou observando ali o trabalho do oleiro. Ele vê lá o barro sendo trabalhado. Aí ele fala que em algum momento o barro perdeu seu formato. Aí o oleiro começou a trabalhar de novo a mesma massa. Ele separou aquela massa e ele começa a trabalhar de novo aquela massa. E é uma ênfase ali no profeta que ele diz assim: e ele começou a fazê-lo segundo a sua vontade. Eu colocaria que a nossa santificação, primeiro a massa foi separada por Deus, né? Ela está ali, ela é de Deus, ela é a nossa condição. Mas a santificação é esse ato de Deus colocar a mão da forma, né, nesse vaso que quebrou no meio do caminho, que saiu ali do propósito, né, daquele que estava criando, e ele colocando as mãos de novo em nós e nos fazendo de novo, mas agora não mais segundo essa natureza de Adão, que saiu do projeto original de Deus, que se tornou egoísta, excêntrica, má, infelizmente. Mas agora Deus de novo nos separa e começa a trabalhar de novo essa massa, nos reconstruindo. Aí tem algumas coisas aqui que a gente tem que pensar sobre essa santificação, né? Primeiro, é Deus que faz esse negócio. A gente é completamente dependente dele nesse projeto. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5,
ele fala sobre, ele chama a atenção da igreja, fala, olha, vocês já deveriam estar muito mais envolvidos do que estão. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa muito claro que Deus também está atuando nesse propósito da santificação. Mas o que a gente está olhando aqui é para aquilo que nos cabe nesse projeto, né? Nisso que Deus está fazendo na gente. Em Filipenses 2:12, Paulo dá uma chamada ali na igreja, em nós, é óbvio, dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação. Uhum. Ou seja, lute para que esse projeto que Deus tem para a sua vida vá se tornando a cada dia mais uma realidade na sua caminhada. Então, nós somos convocados por Deus a nos rendermos àquilo que Ele está fazendo com as suas mãos na reconstrução da nossa vida. Agora, uma das coisas mais importantes nisso que Deus está fazendo no processo da nossa santificação é a gente entender qual é o modelo para esse vaso novo. E ele é Cristo. Ou seja, o alvo da nossa santificação, o ápice da nossa santificação é nos tornarmos iguais a Jesus. O primeiro Adão já é o modelo padrão que nós tínhamos. Uhum. Agora Deus coloca as mãos e ele entrou na história através do Filho, viveu em perfeição dentro do projeto de Deus, e ele não só é o nosso Redentor, mas ele é o padrão, né? Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, né? Então, o padrão disso que Deus está fazendo em nossas vidas hoje é Cristo, é nos fazer iguais a Ele. Eu coloco aqui as palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 13, onde ele fala assim, ó, que todos, propósito de Deus, é que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o ápice do nosso amadurecimento, da nossa santificação, é que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Então, esse vaso que está sendo reconstruído, ele precisa ficar parecido, igual àquele que é o próprio Cristo, que é o ser humano perfeito, encarnado. E mais uma vez, a gente começou falando lá no começo que, por vezes, a gente está lidando com uma série de metas na nossa jornada espiritual. Mas a maior meta da nossa existência, na verdade, seria nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus e ajudarmos pessoas nesse processo. Amém. Então, aqui a gente fecha a ideia total aqui da definição, né? Então, essa santificação diz respeito a essa obra posicional e processual. Sim. A gente é posicionalmente santo e tem o desafio de viver como tal, né? E se parecer cada dia mais com Jesus. Agora, algumas outras questões também ligadas a essa doutrina. Pastor Kennedy, comenta um pouco para a gente sobre o papel do Espírito Santo nessa jornada, né? Em alguns outros programas nossos aqui, nós, hora ou outra, temos falado do papel do Espírito em algumas das outras etapas, né? Sim. Na regeneração, na justificação, na adoção. E na santificação também, ele parece ter um papel fundamental. Então, comenta o papel do Espírito e a base, né, o fundamento que o cristão tem, né, para viver esse processo da santidade. Essa é uma pergunta muito boa, essa é uma questão muito boa, porque assim, geralmente a gente tem a impressão, pelo menos, de que nesse processo da santificação, às vezes a gente ouve esse tipo de argumento, né? Não, Deus me salvou, mas a santificação, eu preciso me santificar. Isso é por minha conta, né? É lógico, nós temos nós atuamos também nessa área da santificação, mas nós devemos lembrar que em nenhum momento do processo da salvação nós somos o agente fundamental ou primário. Nós sempre reagimos àquilo que Deus faz. Então, na santificação, a santificação também é uma obra de Deus nas nossas vidas, né? E é lógico, na pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atua em nós. E, evidentemente, ele vai atuar em nós através de uma vida de piedade, através da palavra de Deus, né, das Escrituras, porque é nas Escrituras que nós vamos ser conduzidos pelo Espírito, discipulados pelo Espírito, para que nós possamos ter a base, para que nós possamos ter um desenvolvimento dessa santificação para atingirmos o padrão que o pastor ele disse, né, que é Cristo. Então, o Espírito Santo é esse holofote que ilumina o padrão, que é Cristo, através das Escrituras, através da palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, né, que ele habita em nós. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito. Esse templo, se a gente pegar a referência lá de novo do Antigo Testamento, ele precisa ser santo, separado, exclusivo para o uso, para a manifestação da glória de Deus,
né? Então, E o Espírito Santo nesse processo como agente de santificação é importante porque se eu sou o responsável único pela minha santificação, eu vou ter um problema muito logo, muito em breve, né? Porque eu sou falho. Então, o Espírito estará conosco, ele caminhará conosco, ele nos ajudará, né? Essa, inclusive, é uma intercessão de Jesus, né? Quando ele está ali nos seus últimos dias com os discípulos, né? Ele ora, ele promete que o Consolador viria, que estaria conosco, estaria na igreja, estaria com os discípulos de Jesus. E é lógico, ele está nesse processo de santificação atuante, nos exortando, nos corrigindo, né? Nos edificando, nos confortando, renovando em nós a certeza da obra de Deus em nosso coração. Eu acho esse um papel fundamental, porque em nossa fraqueza, quando a gente peca, a gente tem a impressão de que parece que o plano de Deus não tá dando muito certo, né? Uhum. E o Espírito nos acompanha, o Espírito nos ajuda, o Espírito nos corrige, o Espírito nos conduz pelas Escrituras para que nós possamos atingir aí o padrão que é Cristo, uma vida para a glória de Deus, uma vida de santificação. Então, o Espírito Santo é fundamental no nosso processo de santificação. Uhum. Muito bom. Perfeito. Alguns até falam que é por isso que o nome dele é Espírito Santo, né? Eu venho dizer que ele trabalha fundamentalmente nesse processo de santificação, de nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus por meio da palavra. Às vezes eu brinco com os irmãos dizendo que ele não deixa a gente pecar em paz, né? Não. Verdade. Ele está ali cutucando a nossa mente, o nosso coração em todos os aspectos, né? Você não devia ter falado dessa forma, você sabe que isso não é para você. Graças a Deus por ele que nos ajuda, porque se dependesse de nós mesmos, o grito da alma seria aquele de Paulo em Romanos 7, né? Miserável ser humano que sou, né? Eu não consigo nem fazer aquilo que eu entendo como certo, mas há uma obra poderosa do Espírito Santo que nos conduz nesse processo. Pastor William, é nesse momento, então, da salvação que entra a obediência às obras, à lei, né? Sim. Comenta um pouco sobre isso, porque talvez esse aqui seja uma das grandes questões que muita gente tem dúvida, né? Porque nós temos falado até agora sobre a salvação, quem está acompanhando desde o início aqui, já são várias semanas, e até agora a gente não falou de obedecer a lei, de obedecer a palavra de Deus, né? Tudo, todas as etapas, tudo etapa que a gente recebe sem nenhum tipo de mérito, né? Sem obediência à lei, enfim, por graça mesmo de Deus. E alguém poderia pensar, mas então, se a gente recebe a salvação por graça, por misericórdia mesmo, então e a lei nesse processo? Onde ela fica, né? Então, chegou a hora da gente falar do lugar da lei no processo, né? Então, comenta um pouco para a gente isso. Acho que isso é importante, né? Para fixar aí para quem está nos acompanhando. Legal. Eu acho que uma das questões mais importantes que a gente precisa na questão da lei de Deus é entender o lugar que ela ocupa, né? Porque, por vezes, nós entendemos que a lei nos salva, e a lei não nos salva. Na verdade, a lei vai mostrar o quanto nós precisamos de um Redentor. Esse é o primeiro papel da lei de Deus. Quando eu olho para a lei de Deus, eu percebo que eu não consigo dar um jeito na minha vida. Aí eu corro para a cruz, me jogo aos pés de Jesus, encontro nele o perdão daquilo que eu sou, mas, ao mesmo tempo, a lei me dá um padrão daquilo que eu devo ser como um ser humano redimido pela graça de Deus. Quando a gente olha lá para o livro do Êxodo, capítulo 20, a primeira expressão de Deus é: eu sou o Senhor teu Deus que te salvou. Eu já te salvei, eu já te libertei da escravidão. No nosso contexto, poderia ser a própria escravidão do pecado. Mas agora eu vou ensinar você a viver. Eu vou ensinar você a viver como uma pessoa livre. Porque se ele não nos orientasse, nós voltaríamos à vida antiga, sem um padrão daquilo que nós devemos ser, né? E aí a gente olha para as palavras de Jesus, nosso Senhor, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, e ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Portanto, caminhar dentro desse novo projeto de vida está intimamente relacionado à lei de Deus, à obediência àquilo que Deus tem ensinado para a gente desde o princípio. E eu acho interessante que, às vezes, a gente tem algum tipo de
doutrina, né, de maneira de organizar a teologia, onde ele se entende que o Antigo Testamento ele fica de lado nesse processo do Novo Testamento. Mas se a gente olhar com sensibilidade, Deus está repetindo as mesmas coisas desde o princípio. Não é? Assim, o chamado de Deus lá em Abraão, seja uma bênção, é o mesmo que Jesus dá para o teu povo. Agora vai e abençoe. Os mesmos princípios familiares, os mesmos princípios com relação à organização da nossa agenda semanal, eles se repetem sistematicamente. A palavra de Deus nos apóstolos foi o contexto do Antigo Testamento dentro da amplitude que Cristo deu para tudo isso. Então, é a lei de Deus que organiza essa nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Ela dá esse padrão para a gente viver de maneira escrita e detalhada. Agora, eu acho que uma questão importante aqui é onde entram essas obras da lei na vida cristã. E essas obras da lei, a gente percebe que elas estão conectadas ao nosso processo de santificação, a esse novo caminho que nós temos. A nossa obediência começa com uma resposta à graça e ao amor de Deus. Jesus disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, a gente manifesta o nosso amor, o nosso respeito ao Senhor, quando a gente olha com sensibilidade para aquilo que Ele coloca como o processo para a nossa vida. E eu gosto daquele texto de Paulo, em Efésios 2, 8 a 10, onde ele fala da importância dessas duas consciências. Primeiro, que a salvação é uma graça de Deus, porque ele fala assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Ele deixa muito claro que nós somos salvos pela graça de Deus quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Então, quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu não consigo por minhas próprias forças, eu me rendo e falo, eu preciso dele na minha vida. Só ele pode me salvar do que eu sou. Porém, ele continua e ele diz assim, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, ele nos separou, nos justificou, né, como o pastor Kennedy colocou aqui, nós somos separados por Deus, mas há um propósito nisso que Deus fez em nossas vidas. E o que nos orienta nesse caminho é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, e a lei de Deus é a palavra de Deus. Portanto, não é uma questão também de opção, né? Viver essa nova vida, orientando agora a nossa agenda, as nossas prioridades, a partir da agenda e da palavra de Deus, da lei de Deus, é essencial não dá para desconectar essas coisas, né? Não dá para falar de nova vida sem um novo código de ética, de moral que vem a partir da palavra de Deus. Muito bom. Então, na verdade, acho que o grande ensino, né, da Escritura, da Bíblia Sagrada, não é que a lei não tem nenhuma importância e deva ser simplesmente descartada, né? Ela tem o seu lugar. Ela não foi dada para salvar. Mas uma vez salvos em Cristo Jesus, separados, justificados, ela tem o seu papel, né? Porque a gente foi salvo para realizarmos boas obras, né? Então, eu acho que a gente não guarda a lei para ser salvo e nem guarda para continuar sendo salvo, né? A gente guarda porque nós fomos salvos. Nós somos salvos. Essa é a questão, né? Para realmente não colocar na lei ou nas obras, né, esse peso, esse significado que a Escritura não apresenta para a gente. Eu acho que dentro de uma fala que o pastor Willi disse que, num primeiro momento, a lei ela tem esse papel de revelar o nosso pecado, né? Num segundo momento, nesse processo da salvação, ela tem o papel de continuar revelando o pecado, mas para que nós sejamos santificados. Sejamos santificados e tenhamos, vigiemos. Essa é a expressão comum na boca de Jesus, vigiem. Sim. Né? Vigiem. Então, assim, como é que eu vou vigiar se eu não... A lei ela tem esse papel de me mostrar o inimigo, me apontar o perigo, né? Olha, ela aponta para o perigo, então eu estou vigilante a partir daquilo que eu conheço a lei. Então ela é importante nesse processo de salvação, porque ela tem essa outra funcionalidade, né? Ela não me acusa mais diante de Deus porque eu fui justificado por Ele. É o que Paulo vai dizer, está debaixo da lei ou não. Mas ela tem esse papel importante que ela aponta. E olha, fique vigilante aqui, fique esperto, né? Não faça. Né? Então ela tem esse papel de nos deixar ali alertas, vigilantes para que nós continuemos o nosso processo de salvação. Para a gente caminhar para o final desse programa sobre a santificação, até vinculado a essa ideia da obediência, pastor Kennedy, da obediência, da guarda à lei de Deus, há uma
uma doutrina importante também. Eu queria só que você pontuasse de maneira objetiva para a gente essa doutrina, porque, óbvio, não dá para nós nos aprofundarmos nela hoje. Acho que até teve programa Texto com Texto para trás aí, específico só sobre esse tema, né? Que é o tema do galardão. Porque, aparentemente, existem textos na Bíblia que dizem que os cristãos vão ser julgados pelas suas obras, né? O pastor Will falou que ele foi salvo para as obras e vai ser julgado pelas obras. Eu acho que é isso que confunde um pouco, às vezes, né, em algumas pessoas, para chegar a esse entendimento de que nós dependemos das obras para sermos salvos, né? Que a obra é condição para a salvação ou coisa do tipo. Mas aí entra essa outra doutrina que é a do galardão. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dar uma pincelada para a gente, só para a gente amarrar bem todos esses temas aqui ligados à santificação. Sim, faz sentido, né? O galardão é uma doutrina bíblica, né? A gente vê Jesus falando sobre o galardão. Em algumas parábolas ele fala, né? Do Senhor recompensando, né? Parábola dos 3 servos, lá em Mateus capítulo 25, né? Tá fresco na minha mente que eu preguei sobre ela ontem. Então o Senhor diz, né, para os 2 primeiros servos, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E é interessante porque ali ele está dando mais responsabilidade, né? Olha, você foi servo bom e fiel, você que foi obediente, fiel no sentido de fidelidade, de obediência, né? Você que confiou no meu propósito, naquilo que eu idealizei. E aí ele vai dizer... venha festejar comigo, em uma versão mais tradicional, entra para o gozo do teu Senhor, né? Venha festejar comigo, venha celebrar comigo. Então, a Bíblia vai mostrar Deus recompensando, não por uma questão de mérito, mas por uma questão de que Deus é gracioso. É porque nós acabamos, ao longo da história, ficando com essa questão de que um galardão é só porque você fez alguma coisa para merecer. Não, Deus recompensa porque Ele é bom. É da sua natureza ser bom. É da sua natureza dar dádivas, recompensar porque Ele quer. Tem até outra parábola, né, que Jesus vai dizer, né? Assim, olha, se eu quero dar a este o mesmo que dei a você, o que é que você tem com isso? Né? Então é da parte de Deus. Deus é bom em seu ser. Então a Bíblia fala do galardão, que Deus Ele recompensará os justos. É da natureza dele. Haverá essa espécie de julgamento no sentido de dar a cada um segundo as suas obras. Isso não faz ninguém especial, não. Então esse aqui é mais especial do que o outro. Não tem nada disso. Isso tem a ver com o propósito pela qual nós somos criados. Nós somos criados para a glória de Deus. Esse galardão, a gente não sabe o que é, né? Alguns irmãos pensam que é uma mansão em algum lugar no céu, na Alphaville da Jerusalém. A gente não sabe o que é isso, né? A gente pode imaginar que talvez seja mais responsabilidade, poder servir a Deus de uma maneira. Enfim, a gente não sabe, a Bíblia não é clara com relação a isso. Mas é clara que Deus vai galardoar, né? Jesus disse que está com Ele. Não é nessa vida, não é agora. É na eternidade, quando Ele vier, Ele vai trazer essa recompensa. Então, a doutrina do galardão tem a ver com esse nosso processo de santificação, de servir a Deus, porque esse processo de santificação, ele demonstra alegria em Deus. Você não vai encontrar um santo que não tem satisfação em servir a Deus, né? Então, assim, é isso. Então, esse processo de santificação, ele vai reverberar na eternidade também com galardão. Legal. Vale a pena ser santo. Sim. Fazer a vontade de Deus. Salvos serão. Já receberam a salvação em Cristo Jesus, vão recebê-la em plenitude, ainda serão galardoados lá, né? Talvez acho que uma questão que toda vez que eu falo de galardão eu gosto de pontuar também é que, independente do que seja esse galardão, porque como o pastor Kennedy disse, né, a Bíblia diz que tem, mas não diz o que é. Então a gente não sabe o que é, a gente fica teorizando, aí nessa de teorizar muita gente acha, não, mas aí e se chegar lá, né, um tem uma coisa mais do que o outro. Isso é coisa dessa vida, né? É coisa dessa vida. Esse tipo de pensamento é coisa daqui, porque nós estamos com essa mente caída,
né, afetada pelo pecado, então você fica pensando, né, de um ter inveja do outro. Mas lá, na verdade, eu acho que não existirá bênção maior, independente do que seja o galardão, não existirá bênção maior do que estar lá e do que estar diante de Jesus. Né? Sim. Eu acho que tudo e qualquer coisa que a gente puder receber lá vai ser muito pequeno diante do fato de estar lá, de poder estar com Jesus. Né? Então, vai ser o dia mais extraordinário, né? O dia que nós o conheceremos como ele de fato é. isso. Mais do que isso, seja lá o que for, já tá bom demais. É isso aí. Bom, meus irmãos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Amém. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa Texto e Contexto de hoje. E eu queria pedir para o pastor Willy, para ele orar por nós, orar por aqueles que nos acompanharam até esse momento. Vamos lá. Pai querido, a gente te agradece por esse momento que nós tivemos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mediante a sua graça e a sua misericórdia. Te agradecemos porque um dia suas mãos nos separaram, Senhor. Nos separaram para os seus propósitos, nos separaram por sua graça. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Glórias a ti, Senhor. Mas nós temos também esse desafio, Senhor, de nos rendermos ao seu Espírito, à sua palavra a cada dia da nossa vida, Senhor. Portanto, eu oro por nós, eu oro pelos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que também foram chamados por Ti e para Ti, e peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação, de forma que a nossa vida, a cada dia mais, glorifique o Teu nome, Senhor. E nós sejamos uma manifestação do caráter de Cristo, onde e como o Senhor tem nos colocado. Nós oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado aí pela ajuda. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa e na semana que vem nós continuaremos essa nossa trajetória estudando o passo a passo da salvação. Semana que vem vamos estudar uma obra que é chamada às vezes de irmã gêmea da obra que nós estudamos hoje, que é a santificação. Vamos conversar sobre a perseverança dos santos. Então não perca o programa da próxima semana. Eu espero você aqui para a gente estudar, para nós estudarmos juntos esse tema. Continue firme na programação da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa para você e para sua família nos próximos dias. É isso. Um grande abraço e até mais.